Clara Santana, aos 26 anos, é formada em nutrição, mas a crise econômica a obrigou a aceitar trabalhar como babá para pagar as contas da pensão onde mora no centro da cidade. A casa que irá trabalhar é um palacete no bairro mais nobre de Brasília. Jardins impecáveis cortados por jardineiros profissionais, 5 carros importados na garagem climatizada e uma atmosfera de riqueza que intimida qualquer pessoa simples. Clara ajusta o blazer barato que comprou numa loja de departamento e respira fundo antes de tocar a campainha dourada. Clara Santana, uma mulher elegante de meia-idade, abre a porta. É Valéria, secretária pessoal da família Drummond há 15 anos, sempre impecavelmente vestida, e com um ar de eficiência que não permite questionamentos. Chegou na hora certa. O Sr. Alexandre a espera na biblioteca. Clara entra no hall gigantesco, com lustres de cristal importado da França, que custam mais que ela ganharia em 5 anos trabalhando. Suas pegadas ecoam no piso de mármore italiano, fazendo um barulho que parece gritar "intrusa" para todos os cantos da casa. Quadros de pintores famosos adornam as paredes, cada um valendo o suficiente para comprar uma casa inteira. Alexandre Drummond aparece descendo uma escada curva de mogno, cada degrau uma obra de arte da marcenaria. Aos 42 anos, é um homem imponente que construiu um império de construtoras do zero, sempre impecavelmente vestido com ternos feitos sob medida e com uma expressão séria que não convida intimidades. Seus olhos cinzentos carregam o peso de quem toma decisões de milhões todos os dias. Senhorita Clara, leu o contrato que enviamos por e-mail? Li sim, senhor, todas as cláusulas. Então sabe que a situação é extremamente delicada. Meu filho Gabriel tem 3 anos e... Ele faz uma pausa pesada. Problemas alimentares muito graves. Clara franze a testa, sua formação em nutrição despertando interesse profissional. Que tipo de problemas, senhor Alexandre? Ele vomita absolutamente tudo que come há 6 meses consecutivos. Já passamos por 12 pediatras renomados, 3 gastroenterologistas conceituados, 2 psicólogos infantis com especialização internacional, 1 neurologista, até um psiquiatra. Ninguém consegue descobrir o que meu filho tem. E as babás anteriores? Alexandre faz uma careta de desgosto. 15 babás experientes em 6 meses, todas com ótimas referências, todas desistiram. Desistiram por quê, senhor? Porque é humanamente impossível cuidar de uma criança que vomita 8 a 10 vezes por dia, todos os dias sem exceção. Clara sente um aperto no peito que vai além da preocupação profissional. Uma criança de 3 anos que não consegue manter comida no estômago há meio ano deve estar sofrendo de uma forma que nem adultos conseguiriam suportar. Posso conhecê-lo, senhor Alexandre? Pode, mas se prepare psicologicamente. Não é uma visão fácil de suportar. Alexandre a conduz através de corredores decorados com móveis de época até o 2º andar, parando numa porta decorada com adesivos de super-heróis que contrastam tristemente com a opulência do resto da casa. Ele bate devagar, com a delicadeza de quem teme acordar um doente. Gabriel, papai vai entrar com a nova babá. Silêncio absoluto do outro lado da porta. Quando a porta se abre, Clara vê uma cena que quebra seu coração de nutricionista e de ser humano. Gabriel está sentado numa cama king size que parece oceânica para seu corpinho, um menino que deveria pesar pelo menos 15 quilos, mas claramente não passa de 10. Os olhos azuis estão fundos demais para o rostinho triangular. A pele tem uma palidez doentia. Os bracinhos são finos como galinhos secos. Ao lado da cama, uma comadre de hospital e toalhas empilhadas contam a história silenciosa do sofrimento diário. Oi, Gabriel, eu sou a Clara. O menino a olha com uma mistura de curiosidade e desconfiança que parte o coração. Deve estar exausto de conhecer pessoas novas que prometem ajudar e depois vão embora quando a realidade bate. Você vai cuidar de mim? A voz é um sussurro rouco. Vou tentar ajudar você da melhor forma que souber. Todas as tias falam isso, depois vão embora correndo quando eu vomito na roupa delas. A sinceridade crua e sem filtros da criança atinge Clara como um soco no estômago.
Que tipo de vida é essa para um menino de 3 anos? Gabriel, posso sentar aqui do seu lado? Ele faz que sim com a cabeça, mas mantém o corpinho encolhido, como se esperasse que ela mudasse de ideia a qualquer momento. Clara se senta na beirada da cama, observando cada detalhe com olhos treinados. A postura defensiva do menino, como ele protege instintivamente a região do estômago com os bracinhos. A expressão de dor constante que mesmo uma criança de 3 anos não deveria conhecer. Me conta uma coisa, Gabriel. Quando você sente que vai vomitar, antes de comer, durante a comida ou depois? Sempre depois. Não importa o que eu como. E dói quando isso acontece? Dói muito aqui na barriga. Gabriel aponta para o estômago com a mãozinha magra. E aqui no peito também. Clara observa a linguagem corporal da criança, as microexpressões de dor, a forma como ele respira superficialmente para evitar movimentar o abdômen. Gabriel, você lembra quando tudo isso começou? Aconteceu alguma coisa especial naquela época? O menino fica pensativo por um longo momento, seus olhinhos se enchendo de uma tristeza profunda demais para sua idade. Foi quando a mama foi embora. Alexandre se tensiona visivelmente ao lado da porta. Gabriel, filho, mamãe não foi embora. A gente já conversou sobre isso. Mamãe morreu. Morreu porque eu era um menino ruim e fiz ela ficar doente? Não, meu filho. Mamãe ficou doente sozinha. Não foi culpa sua. Clara percebe imediatamente uma conexão gritante entre a perda traumática da mãe e o início dos problemas alimentares. Sua mente de nutricionista especializada começa a formar hipóteses. Gabriel, que comida você mais gostava de comer quando a mamãe estava aqui? Os olhinhos dele se iluminam pela primeira vez. Biscoito de chocolate que ela fazia no domingo. Cheirava gostoso na casa inteira. E agora, que tipo de comida você come? Gabriel faz uma careta de nojo genuíno. Comida sem gosto que o doutor mandou. Parece remédio. Clara pede para ver a dieta prescrita pelos especialistas médicos. É uma lista assustadora de alimentos completamente sem personalidade. Mingau de aveia sem açúcar, frango grelhado sem tempero, legumes cozidos sem sal, vitaminas líquidas com gosto farmacêutico. Senhor Alexandre, posso fazer algumas perguntas sobre a rotina diária do Gabriel? Claro, faça todas as perguntas necessárias. Quem prepara essas refeições? Nossa cozinheira, Dona Marlene, seguindo exatamente as orientações nutricionais dos médicos. E onde Gabriel faz suas refeições? Aqui no quarto dele, para evitar constrangimento quando ele inevitavelmente vomitar. Clara está começando a formar uma teoria baseada em anos de estudos sobre psicologia nutricional infantil. Criança de 3 anos comendo sozinha, comida sem nenhum apelo sensorial, em ambiente que já pressupõe fracasso, após trauma emocional devastador. Senhor Alexandre, com sua permissão, gostaria de tentar uma abordagem completamente diferente dos métodos tradicionais que foram usados até agora. Que tipo de abordagem? Já tentamos literalmente tudo. Não sou médica, mas sou nutricionista comportamental e vejo alguns padrões psicológicos que podem estar não apenas agravando, mas causando o problema físico. Alexandre se inclina interessado. 6 meses de médicos caríssimos não deram resultado algum. Continue, por favor. Gabriel desenvolveu uma associação inconsciente entre alimentação e sofrimento emocional. Ele come esperando vomitar, então o corpo reage defensivamente cumprindo a expectativa. Os médicos mencionaram possibilidade psicossomática, mas descartaram. Talvez tenham descartado porque focaram apenas no aspecto físico da questão. Não consideraram o contexto emocional completo da situação. Alexandre cruza os braços, analisando. É um homem de negócios, acostumado a tomar decisões baseadas em dados. Continue sua análise. Crianças pequenas precisam de ambiente emocionalmente positivo para desenvolver relação saudável com a alimentação. Gabriel come sozinho. Comida que associa com hospital e doença, em um quarto onde todo mundo espera que ele fracasse. É uma profecia autorrealizável clássica. E o que exatamente você propõe fazer? Deixe eu trabalhar com Gabriel por 2 semanas. Vou modificar não apenas o que ele come, mas fundamentalmente como, onde, quando e por que ele come.
Alexandre hesita. Já gastou uma fortuna equivalente ao preço de uma casa com especialistas renomados. Se você conseguir que meu filho mantenha uma refeição completa no estômago por 24 horas consecutivas, triplique o seu salário. Clara não está pensando em dinheiro. Está pensando no sofrimento desnecessário daquele menino. Aceito a proposta. Mas vou precisar de liberdade total para reestruturar a rotina alimentar dele. Que tipo de liberdade? Decidir horários das refeições, elaborar cardápio, escolher ambientes, modificar toda a dinâmica familiar relacionada à alimentação, conforme minha avaliação profissional. Você tem 2 semanas de total autonomia. Naquela mesma tarde, Clara inicia uma investigação profunda e sistemática. Ela conversa longamente com Gabriel, usando técnicas de psicologia infantil para entender seus medos, suas memórias traumáticas, suas associações emocionais. Gabriel, me conta detalhadamente como era na hora das refeições quando a mamãe estava aqui. Os olhinhos do menino se iluminam com uma luz que não aparecia há meses. A gente comia junto na mesa grande da sala. A mamãe sentava do meu lado e cortava minha comida em pedacinhos pequenos. E vocês conversavam durante a refeição? Conversava muito. Ela contava histórias engraçadas dos príncipes corajosos que salvavam todo mundo. Que tipo de histórias? Do príncipe que viajava pelo mundo provando comidas mágicas que davam poderes especiais. Clara anota mentalmente cada detalhe. Gabriel precisa urgentemente recriar associações positivas com o ato de se alimentar. Gabriel, você gostaria de voltar a comer na mesa grande da sala? Posso mesmo? Papai não vai ficar bravo? Seu papai quer que você fique bem. Tenho certeza que ele não vai ficar bravo. E você vai sentar do meu lado igual a mamãe sentava? Vou sentar do seu lado e vou contar histórias também. Histórias dos príncipes corajosos. Histórias dos príncipes corajosos que você nunca ouviu antes. No primeiro jantar sob a nova metodologia de Clara, ela conduz Gabriel pessoalmente até a sala de jantar principal. O menino não se senta naquela mesa há exatos 6 meses. Nossa, a mesa parece ainda maior do que eu lembrava, Gabriel comenta com admiração. É uma mesa grande mesmo. Que tal se você sentar na cadeira especial do papai hoje? Gabriel fica visivelmente animado pela primeira vez em muito tempo. Posso sentar na cadeira do papai? Pode sim. Você é o príncipe da casa. Clara preparou pessoalmente uma refeição simples, mas visualmente atraente e emocionalmente significativa. Purê de batata doce com cor alaranjada vibrante, frango desfiado em cubinhos dourados, temperados com ervas aromáticas, brócolis verde claro, cortado em formato de pequenas árvores. Que bonita e colorida a comida, Gabriel observa com genuína curiosidade. É a comida mágica do príncipe corajoso. Cada cor representa um poder especial diferente. Que poderes? Ele pergunta fascinado. O laranja da batata doce dá força para proteger o reino. O dourado do frango dá coragem para enfrentar dragões. O verde do brócolis dá proteção contra feitiços malvados. Gabriel fica completamente hipnotizado com a narrativa. Clara serve porções pequenas e administráveis, sentando-se ao lado dele exatamente como a mãe fazia. Agora, vamos comer bem devagar, mastigando com cuidado, para que o poder mágico entre direito no nosso corpo e nos torne mais fortes. Gabriel começa a comer enquanto Clara desenvolve uma história elaborada sobre um príncipe que precisava consumir alimentos encantados para ganhar habilidades especiais e salvar seu reino de uma terrível maldição. Quando Gabriel termina as pequenas porções, Clara observa o relógio e espera. 10 minutos passam, 15 minutos, 20 minutos. Tia Clara, Gabriel grita surpreso e radiante. Eu não vomitei, a comida ficou na barriga. Porque você é realmente um príncipe corajoso. E príncipes corajosos conseguem usar magia de verdade. É a primeira refeição que Gabriel consegue manter completamente no estômago em exatos 6 meses. Alexandre, que estava observando discretamente da porta da sala, sente lágrimas nos olhos pela primeira vez desde o funeral da esposa. Como você conseguiu fazer isso? Ele pergunta quando Gabriel sobe para escovar os dentes.
Modifiquei completamente o contexto emocional e psicológico da experiência alimentar. Pode explicar em termos mais simples? Gabriel não tinha problema físico. Tinha trauma emocional manifestando sintomas físicos. Quando mudei as associações emocionais, o corpo parou de rejeitar comida. Nos dias seguintes, Clara desenvolve uma rotina alimentar estruturada e terapêutica com Gabriel. Café da manhã na varanda ensolarada, observando pássaros e conversando sobre os sonhos da noite. Almoço na sala de jantar principal, sempre com histórias temáticas diferentes. Lanche da tarde no jardim florido, brincando e explorando a natureza. Cada refeição tem um tema narrativo específico, cuidadosamente escolhido. Comida de piratas aventureiros navegando pelos 7 mares. Comida de astronautas corajosos, explorando galáxias distantes. Comida de super-heróis defendendo a cidade dos vilões. Clara usa toda a sua formação em nutrição para criar pratos coloridos, nutricionalmente balanceados e visualmente atraentes que estimulem todos os sentidos simultaneamente. Gabriel para completamente de vomitar em 48 horas. Em uma semana, ganha 3 quilos. Em 2 semanas está comendo porções normais para uma criança de 3 anos. É literalmente inacreditável. Dr. Fernando Carvalho, o principal pediatra que acompanha o caso, comenta durante uma consulta de rotina. Em 6 meses completos de tratamento intensivo, Gabriel só piorava progressivamente. Em 2 semanas com você, está completamente curado. Gabriel nunca esteve doente fisicamente. Clara explica com paciência didática. Estava traumatizado emocionalmente. Como assim exatamente? Gabriel desenvolveu uma associação inconsciente profunda entre alimentação e perda materna. Comida se tornou um gatilho emocional que ativava memórias traumáticas da morte da mãe. Quando reestruturei essas associações, o problema desapareceu naturalmente. Dr. Carvalho fica visivelmente impressionado com a explicação técnica. Você deveria considerar estudar medicina, senhorita Clara. Não preciso estudar medicina, doutor. Nutrição comportamental é minha área de especialização específica. Mas nem todos na família Drummond ficam satisfeitos com o sucesso meteórico de Clara. Carmen Drummond, irmã mais velha de Alexandre e uma das pessoas mais poderosas e influentes de toda a família, não consegue aceitar que uma babá pobre qualquer tenha resolvido um problema que médicos caríssimos e renomados não conseguiram. Alexandre, você realmente não acha extremamente estranho que uma babá sem formação médica tenha resolvido magicamente um problema que 12 especialistas com décadas de experiência não conseguiram nem diagnosticar? Carmen, Clara não é uma babá comum. Ela é nutricionista formada com especialização em comportamento alimentar infantil. Mesmo assim, irmão, uma mulher pobre e desconhecida resolve um problema médico complexo que estumou os melhores especialistas do país? Isso é mais que suspeito. Suspeito de quê exatamente? Não sei ainda. Mas mulheres pobres que fazem milagres sempre têm segundas intenções. Sempre. Que segunda intenção uma nutricionista teria? Gabriel está saudável pela primeira vez em 6 meses. E se for algo temporário? E se ela estiver escondendo algum método duvidoso? E se voltar a piorar quando descobrirem o truque? Alexandre balança a cabeça, frustrado com o preconceito sistemático da irmã. Carmen, Gabriel está comendo, brincando, sorrindo, ganhou peso, recuperou energia. O que mais você precisa ver? Preciso entender como uma pessoa sem qualificação adequada fez algo que médicos formados não fizeram. Ela tem qualificação. É formada pela Universidade de Brasília. Carmen faz cara de desdém. Universidade pública não é a mesma coisa que medicina particular de verdade. Carmen, você está sendo preconceituosa e irracional. Estou sendo cautelosa e realista. Vou investigar o passado dessa mulher para proteger nossa família. Carmen contrata discretamente um investigador particular especializado em descobrir problemas no passado de funcionários domésticos. Quero saber absolutamente tudo sobre essa Clara Santana. Onde estudou, onde trabalhou, com quem se relaciona, que tipo de vida leva, que segredos pode estar escondendo. O investigador João Santos é um homem experiente em vasculhar vidas alheias
e encontrar pontos fracos para chantagem ou demissão. Pode deixar comigo, Dona Carmen. Se essa mulher tiver algum esqueleto no armário, por menor que seja, eu vou descobrir e documentar. Enquanto isso, Clara continua seu trabalho terapêutico intensivo com Gabriel. O menino floresce como uma planta que finalmente recebeu água, sol e cuidado adequado. Tia Clara, posso ajudar você a preparar minha comida? Claro que pode, Príncipe Gabriel. Clara pacientemente ensina Gabriel a lavar legumes, a misturar ingredientes simples, a identificar cheiros e sabores, a descobrir que comida pode ser fonte de alegria em vez de sofrimento. Olha, papai, Gabriel mostra orgulhosamente um sanduíche colorido que ajudou a montar. Eu que fiz sozinho. Alexandre sente uma emoção avassaladora vendo a transformação radical do filho em tão pouco tempo. Ficou perfeito, campeão. Você está virando um pequeno chefe. A tia Clara ensina tudo. Ela sabe de todas as comidas do mundo inteiro. Naquela noite, Alexandre procura Clara para uma conversa particular. Clara, simplesmente não sei como expressar gratidão pelo que você fez pelo Gabriel. Não precisa agradecer, Sr. Alexandre. Esse é meu trabalho. Não é apenas trabalho. Você devolveu meu filho para mim. Gabriel só precisava de compreensão e abordagem adequada ao perfil emocional dele. Quero cumprir minha promessa e triplicar seu salário conforme acordamos. Sr. Alexandre, posso fazer um pedido diferente em vez do aumento salarial? Que tipo de pedido? Gostaria de continuar acompanhando Gabriel por pelo menos 6 meses adicionais, para consolidar completamente os resultados e evitar qualquer possibilidade de regressão. Claro. Pode ficar o tempo que julgar necessário. Alexandre pausa pensativo por alguns segundos, observando Clara com admiração e curiosidade. Posso fazer uma pergunta de cunho pessoal? Pode. Por que você se dedica tanto ao Gabriel? Conhece ele há apenas 2 semanas. Clara sorri com suavidade. Porque toda criança do mundo merece ser feliz e saudável. E porque eu sei exatamente como é crescer com traumas alimentares graves. Você também passou por experiências similares? Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos. Desenvolvi anorexia infantil severa e quase morri de desnutrição. Alexandre sente um impacto emocional profundo. E como você conseguiu se recuperar? Minha avó materna. Ela fez exatamente o mesmo trabalho que estou fazendo com Gabriel. Transformou comida de sinônimo de dor em sinônimo de amor e cuidado. Foi por isso que você estudou nutrição? Foi por isso que dediquei minha vida inteira a ajudar crianças que passam pelo mesmo sofrimento que passei. Alexandre sente um respeito profundo e genuíno por Clara. Ela não está na casa deles apenas pelo dinheiro. Tem uma missão pessoal e uma vocação verdadeira. Mas Carmen não desiste de suas suspeitas paranoicas. 2 semanas depois, o investigador particular traz informações sobre Clara que ela considera interessantes. Encontrei várias coisas que consideraria no mínimo questionáveis, João relata com satisfação. Que tipo de coisas? Primeiro, ela foi demitida de um emprego anterior por incompatibilidade profissional. Que tipo de incompatibilidade? A família preferiu não dar detalhes específicos, mas disseram claramente que houve problemas sérios de comportamento. Carmen sorri com satisfação maldosa. Eu sabia que essa mulher estava escondendo alguma coisa. E tem mais informações potencialmente comprometedoras. Ela frequenta regularmente um centro espírita. Centro espírita? Vai lá religiosamente todo sábado à tarde. Participa de rituais e cerimônias que podem envolver práticas não convencionais. Para uma mulher conservadora e tradicionalmente católica como Carmen, qualquer coisa relacionada a espiritismo é automaticamente suspeita e potencialmente perigosa. Ela está fazendo algum tipo de trabalho espiritual no Gabriel. Como assim? Por isso o menino melhorou tão rapidamente. Não foi competência profissional, foi intervenção sobrenatural. João fica em dúvida sobre a interpretação extrema. Dona Carmen, pode ser que seja coincidência. Coincidência, coisa nenhuma. Essa mulher está usando métodos não científicos para manipular a saúde da criança. Carmen imediatamente marca uma reunião familiar urgente
para discutir a situação extremamente preocupante da babá. Alexandre, preciso falar contigo sobre descobertas muito graves a respeito de Clara. O que você descobriu, Carmen? Informações extremamente preocupantes sobre o passado profissional e as práticas pessoais dela. Carmen conta detalhadamente sobre a demissão anterior e sobre o centro espírita, adicionando suas próprias interpretações dramáticas. Ela foi demitida do emprego anterior por problemas graves de comportamento e pratica algum tipo de feitiçaria ou bruxaria. Carmen, você está exagerando absurdamente. Não estou exagerando coisa nenhuma. Tenho documentação comprobatória. Que documentação? O investigador confirmou absolutamente tudo o que estou falando. Alexandre fica genuinamente incomodado. Você contratou um investigador particular para espionar minha funcionária? Para proteger Gabriel e nossa família de possíveis charlatães. Gabriel está melhor que nunca. Está comendo, brincando, crescendo. Porque ela fez algum tipo de trabalho espiritual nele. Carmen, para com essa paranoia ridícula. Não é paranoia. É proteção familiar responsável. Ela usa métodos não convencionais para manipular crianças vulneráveis. Alexandre suspira profundamente. Conhece a irmã há 42 anos e sabe que ela é completamente capaz de transformar uma gota d'água em tempestade oceânica. Mesmo que suas teorias conspiratórias fossem verdadeiras e não são, Gabriel está saudável e feliz. Isso não deveria ser o que mais importa. Importa o que ela pode estar fazendo com a mente dele. E se estiver causando dependência psicológica? E se estiver manipulando ele de formas que não entendemos? Alexandre percebe que precisa de mais informações antes de tirar conclusões precipitadas. Carmen não consegue convencer Alexandre sozinha, então decide buscar apoio de outros membros da família. Liga para primas, cunhadas e amigas íntimas. Fernanda, você ficou sabendo da situação bizarra com a babá do Alexandre? Fernanda Costa, prima de Alexandre e igualmente preconceituosa, fica imediatamente interessada. Que situação? A babá pratica algum tipo de espiritismo duvidoso. Pode estar fazendo algum tipo de trabalho mental no Gabriel. Meu Deus do céu! E o Alexandre está ciente disso? Está ciente, mas está cegado pela melhora súbita e inexplicável do menino. Alguém precisa urgentemente abrir os olhos dele antes que seja tarde demais. É exatamente o que estou tentando fazer, mas preciso de apoio familiar. Em poucos dias, metade da família extensa está comentando e especulando sobre a babá misteriosa com poderes estranhos. Ouvi dizer que ela faz algum tipo de ritual com a comida da criança. Deve colocar alguma substância estranha nos alimentos. Por isso o menino melhorou tão rapidamente. Coisa definitivamente sobrenatural. As fofocas inevitavelmente chegam aos ouvidos de Clara através de Conceição Oliveira, a cozinheira da família que trabalha lá há mais de 10 anos. Clara, tem umas pessoas da família falando umas besteiras sobre você. Que tipo de besteiras, dona Conceição? Dizendo que você faz macumba ou essas coisas. Clara ri genuinamente. Macumba? Por que raio elas pensariam isso? Porque alguém descobriu que você vai naquele centro espírita todo sábado. Ah, entendi perfeitamente. E quem está espalhando essas teorias? Dona Carmen. Ela claramente não gosta nem um pouco de você. Clara não fica nem um pouco surpresa. Desde o primeiro dia, percebeu a hostilidade mal disfarçada da irmã de Alexandre. Dona Conceição, a senhora acha que eu faço alguma coisa estranha ou prejudicial com Gabriel? Claro que não, menina. Você cuida daquele menino como ninguém jamais cuidou desde que a mãe dele morreu. Então não vou me preocupar com fofocas infundadas. Mas Clara subestima completamente a determinação obstinada e os recursos financeiros de Carmen para causar problemas. Na sexta-feira da terceira semana, Carmen organiza uma intervenção familiar na mansão de Alexandre, convidando praticamente todos os parentes importantes. Aparecem Fernanda Costa, Roberto Drummond, primo empresário, Márcia Andrade, cunhada viúva, Helena Drummond, tia octogenária e matriarca respeitada da família, e até Padre Miguel Santos, capelão particular da família.
Alexandre, estamos todos aqui porque nos importamos profundamente com você e com o bem-estar do Gabriel. Carmen começa com um tom solene. De que exatamente vocês estão falando? Da situação extremamente preocupante com a babá. Ela pode estar manipulando vocês através de práticas esotéricas perigosas. Que práticas esotéricas? Vocês enlouqueceram coletivamente? Não enlouquecemos, Fernanda interfere com convicção. É absolutamente impossível uma pessoa comum resolver um problema médico complexo que especialistas renomados com décadas de experiência não conseguiram nem diagnosticar adequadamente. A não ser que tenha usado métodos sobrenaturais ou não convencionais. Roberto completa a linha de raciocínio. Helena, a matriarca de 80 anos respeitada por toda a família, fala com toda a autoridade de suas 8 décadas de experiência de vida. Meu querido sobrinho, em 80 anos completos de existência, aprendi a desconfiar profundamente de milagres que acontecem fácil e rapidamente demais. Que milagre, tia Helena! Clara é nutricionista formada e especializada. Usou conhecimento científico sólido. Científico? Carmen ri com sarcasmo evidente. Que universidade do mundo forma pessoas para fazer milagres médicos instantâneos? Ela estudou na Universidade de Brasília. Posso mostrar todos os diplomas e certificados. Diploma se falsifica facilmente. Roberto comenta com desdém. O que importa são os resultados absolutamente inexplicáveis pela ciência convencional. Alexandre está ficando visivelmente irritado com a paranoia coletiva. Os resultados são perfeitamente explicáveis. Gabriel tinha trauma psicológico severo relacionado à alimentação. Clara tratou especificamente o trauma emocional. Como você pode ter certeza absoluta de que era apenas trauma? Pergunta Márcia com tom inquisitivo. Porque faz perfeito sentido médico e psicológico. Minha esposa morreu traumaticamente. Gabriel presenciou todo o sofrimento, ficou traumatizado emocionalmente, desenvolveu manifestação física do trauma através de rejeição alimentar. E por que exatamente 12 médicos especialistas renomados não chegaram a essa conclusão óbvia? Fernanda questiona com ironia. Porque médicos tradicionais tratam sintomas físicos isolados, não consideram o contexto emocional completo da criança. Ou porque a verdadeira causa dos sintomas é de natureza sobrenatural. Carmen insiste com convicção. Helena bate o punho na mesa de mogno com autoridade. Alexandre, você é meu sobrinho querido, e eu te amo incondicionalmente. Mas não posso permitir que uma estranha pratique métodos duvidosos na nossa família. Que métodos duvidosos, tia Helena? A mulher ensinou meu filho a comer feijão com arroz. Feijão enfeitiçado. Carmen sussurra sinistramente. Padre Miguel, que até então ficara em silêncio observando, finalmente fala. Meu filho Alexandre, como conselheiro espiritual desta família há 20 anos, devo alertá-lo sobre os perigos de práticas não católicas. Padre, com todo respeito, que práticas não católicas? Espiritismo, meu filho. Sabemos que essa mulher frequenta centros espíritas regularmente. E daí? Espiritismo não é crime. Não é crime, mas pode ser perigoso para a alma de uma criança inocente. Alexandre não consegue mais controlar a exasperação. Vocês estão falando de uma nutricionista formada como se fosse uma bruxa medieval. Talvez seja exatamente isso, Helena murmura com gravidade. Carmen aproveita o momento para jogar sua carta mais forte. Alexandre, então explica como uma babá sem experiência médica específica conseguiu resolver um problema que estumou completamente os melhores especialistas do país? Alexandre fica momentaneamente sem resposta convincente. Além disso, Carmen continua implacavelmente, descobrimos que ela foi demitida do emprego anterior por comportamento problemático. Como vocês souberam disso? Investigamos o passado profissional dela. É nossa obrigação proteger esta família. Vocês investigaram Clara secretamente? Claro. Você deixaria qualquer pessoa desconhecida cuidar do seu filho único sem verificação completa de antecedentes? Alexandre fica genuinamente incomodado. Por um lado, entende a preocupação familiar legítima. Por outro,
sente que Clara não merece essa desconfiança sistemática. O que exatamente vocês descobriram? Carmen abre uma pasta preparada previamente. Clara Santana foi demitida de seu emprego anterior como babá por incompatibilidade profissional grave. A família se recusou categoricamente a fornecer referências positivas. Isso pode significar qualquer coisa. E ela frequenta um centro espírita toda semana, participando de rituais que podem envolver práticas não convencionais. Práticas religiosas pessoais não são problema nosso. São problema quando envolvem o cuidado do Gabriel. Helena se levanta com solenidade. Alexandre, como matriarca desta família, exijo que você demita essa mulher imediatamente. Com base em quê? Com base no princípio da precaução. Se existe qualquer dúvida sobre os métodos dela, é melhor errar pelo lado da segurança. Roberto acrescenta seu apoio. Alexandre, em negócios você jamais manteria um funcionário com histórico duvidoso. Gabriel não é um negócio, é meu filho. Por isso mesmo, Fernanda argumenta, deveria ser ainda mais cuidadoso. Padre Miguel oferece a perspectiva religiosa. Meu filho, a Igreja ensina que devemos proteger as crianças de influências espirituais questionáveis. Alexandre olha ao redor da sala, vendo toda a família unida contra Clara. O que exatamente vocês querem que eu faça? Demite ela hoje mesmo, Carmen responde imediatamente, antes que cause danos permanentes que não conseguimos entender. Que danos? Gabriel está saudável, feliz, crescendo normalmente. Por enquanto. Mas e se ela tiver criado algum tipo de dependência psicológica nele? E se ele piorar drasticamente quando ela sair? Mais um motivo para não demiti-la. Pelo contrário, se ela realmente usou métodos não convencionais, quanto mais tempo permanecer, maior será a dependência e mais difícil será a recuperação natural. Helena intervém novamente com autoridade final. Alexandre, a família Drummond tem reputação e tradição para preservar. Não podemos nos associar com pessoas de práticas duvidosas. Clara não tem práticas duvidosas. Tem sim. E você precisa escolher entre uma funcionária temporária e sua família permanente. Alexandre sai da sala completamente frustrado, sabendo que Clara é competente e íntegra, mas sentindo a pressão esmagadora da família inteira. Naquela noite, ele observa Clara colocando Gabriel para dormir com cuidado e carinho. O menino está visivelmente feliz, saudável, radiante. Tia Clara, amanhã posso ajudar você a fazer panqueca colorida? Claro que pode, príncipe Gabriel. Vou fazer uma bem grande e bonita para mostrar para o papai. Seu papai vai ficar muito orgulhoso do que você conseguiu aprender. Alexandre sente o coração se despedaçar. Como demitir a pessoa que devolveu a vida ao seu filho? No dia seguinte, sábado, Carmen executa sua jogada final e mais calculista. Ela segue Clara pessoalmente até o centro espírita para filmar evidências irrefutáveis. João, ela liga para o investigador. Vou documentar pessoalmente essa mulher praticando rituais duvidosos. Tem certeza de que é uma estratégia inteligente? Preciso de evidências visuais incontestáveis para convencer Alexandre definitivamente. Carmen se posiciona estrategicamente do outro lado da rua e filma Clara entrando no Centro Espírita Luz Divina, um local simples, mas limpo e organizado. Dentro do estabelecimento, Clara participa de uma reunião de estudos sobre espiritualidade e caridade, nada muito diferente de um grupo de estudos bíblicos em qualquer igreja. Mas Carmen não se interessa pela realidade dos fatos. Ela filma Clara conversando com outras pessoas, algumas vestidas de branco, outras carregando livros de filosofia espírita. Perfeito, ela murmura satisfeita. Flagrei a charlatã em ação. Na segunda-feira seguinte, Carmen aparece na mansão de Alexandre com o celular na mão e uma expressão triunfante. Alexandre, agora você vai ver com seus próprios olhos quem é realmente sua babá de confiança. O que você tem aí, Carmen? Evidências visuais absolutamente irrefutáveis e incontestáveis. Carmen mostra orgulhosamente o vídeo de Clara no centro espírita. Olha só essa cena. Ela praticando rituais de espiritismo duvidoso. Alexandre examina o vídeo cuidadosamente. Mostra Clara conversando educadamente
com pessoas numa sala simples e organizada. Carmen, isso é um centro espírita absolutamente normal e legal. Exatamente. Onde praticam feitiçarias e manipulações espirituais. Não praticam feitiçaria coisa nenhuma. É uma religião respeitável como qualquer outra. Alexandre, finalmente acorda para a realidade. Essa mulher está manipulando seu filho através de métodos sobrenaturais. Minha irmã, você está completamente enlouquecendo. Estou tentando desesperadamente te proteger de uma aproveitadora perigosa. Nesse momento crítico, Gabriel entra correndo na sala com energia e alegria. Papai, papai, olha o desenho lindo que fiz. O menino traz um papel colorido mostrando ele mesmo, o pai e Clara comendo felizes juntos ao redor de uma mesa farta. Muito bonito mesmo, campeão. É nossa família feliz. Eu, você e tia Clara cuidando um do outro. Carmen aproveita a oportunidade para interrogar Gabriel diretamente. Gabriel, meu querido sobrinho, vem cá conversar com tia Carmen. Gabriel se aproxima meio ressabiado, percebendo a tensão no ambiente. Me conta uma coisa bem importante. Tia Clara dá algum tipo de remédio especial para você? Remédio? Gabriel fica confuso. É, alguma coisa diferente do que pessoas normais comem. Gabriel pensa seriamente. Ela faz suco de beterraba bem vermelhinho. É gostoso. Carmen olha para Alexandre com olhos arregalados de falsa vitória. Está vendo? Suco vermelho. Deve ser algum tipo de poção. Carmen, é suco de beterraba natural. Beterraba é naturalmente vermelha. Como você pode ter certeza absoluta? Alexandre está perdendo completamente a paciência. Porque beterraba é vermelha por natureza, não por feitiçaria. E ela fala palavras estranhas quando prepara comida. Carmen insiste obsessivamente. Gabriel fica ainda mais confuso. Ela conta históricas engraçadas dos príncipes. Que tipo de histórias exatamente? Do príncipe corajoso que viaja pelo mundo salvando pessoas. Devem ser encantações disfarçadas. Carmen sussurra conspirativamente para Alexandre. São histórias infantis completamente normais. Alexandre responde exasperado. Mas a semente persistente da dúvida foi plantada e regada sistematicamente. Alexandre começa a questionar internamente se realmente conhece Clara tão bem quanto imagina. Naquela tarde, ele decide confrontar Clara diretamente sobre as acusações. Clara, preciso fazer algumas perguntas importantes sobre seu passado profissional. Claro, senhor Alexandre. Sobre seu emprego anterior como babá. Por que exatamente você saiu de lá? Clara fica visivelmente tensa e desconfortável. Houve um mal-entendido grave. Que tipo de mal-entendido? A patroa me acusou de estar influenciando emocionalmente as crianças de forma inadequada. Como assim inadequadamente? Clara suspira pesadamente. As duas crianças que eu cuidava tinham pais extremamente ausentes emocionalmente. Elas se apegaram muito a mim como figura materna substituta. A mãe ficou com ciúmes e me demitiu. E essa acusação tinha fundamento? Claro que não. Eu apenas cuidava das crianças com carinho e dedicação profissional. Alexandre observa atentamente a sinceridade no rosto e na linguagem corporal de Clara. Clara, minha família está espalhando certas informações sobre você. Que tipo de informações? Que você pratica religiões não convencionais. Clara entende imediatamente onde a conversa está se direcionando. Senhor Alexandre, eu frequento um centro espírita. Nunca escondi isso de ninguém e não tenho vergonha disso. E o que exatamente vocês fazem nessas reuniões? Estudamos filosofia espiritual, fazemos trabalhos de caridade comunitária. Conversamos sobre como ser pessoas melhores e mais compassivas. Nada relacionado a práticas sobrenaturais ou feitiçaria. Clara quase ri da pergunta, mas percebe que Alexandre está completamente sério e genuinamente preocupado. Senhor Alexandre, o senhor realmente e sinceramente acredita que eu fiz algum tipo de trabalho espiritual ou feitiçaria no Gabriel? Alexandre fica sem saber exatamente como responder à pergunta direta. Eu, honestamente, não sei mais em que acreditar. Então permita-me explicar detalhadamente como tratei Gabriel de forma completamente científica.
Clara pega sua pasta profissional e mostra anotações meticulosamente detalhadas. Primeira semana. Identifiquei que Gabriel havia desenvolvido associação traumática entre alimentação e perda materna. Segunda semana. Criei ambiente psicologicamente positivo para reestruturar essas associações. Terceira semana. Introduzi gradualmente variedade alimentar adequada à idade dele. Ela mostra gráficos científicos de peso, humor, comportamento e desenvolvimento nutricional de Gabriel. Absolutamente tudo documentado cientificamente, segundo protocolos acadêmicos. Nenhuma magia, feitiçaria ou intervenção sobrenatural envolvida. Alexandre examina cuidadosamente os relatórios profissionais. São detalhados, técnicos e completamente convincentes. Por que você documentou tudo com tanto rigor científico? Porque sou nutricionista comportamental formada. É exatamente assim que trabalho profissionalmente. Os médicos que trataram Gabriel não fizeram documentação similar. Os médicos focaram exclusivamente no estômago físico. Eu foquei na criança emocional completa. Alexandre se sente idiota por ter duvidado, mas a pressão familiar continua constante e implacável. Clara, posso fazer um pedido específico? Pode. Minha família inteira está extremamente preocupada com a rapidez inexplicável da recuperação do Gabriel. Você aceitaria conversar diretamente com eles? Explicar detalhadamente seus métodos científicos? Clara hesita, sabendo perfeitamente que não será uma conversa amigável ou imparcial. Posso tentar, mas sinceramente duvido que estejam interessados em explicações racionais. No dia seguinte, Alexandre organiza uma reunião formal entre Clara e toda a família reunida. Pessoal, Clara vai explicar cientificamente como tratou Gabriel. Clara se senta numa sala cheia de olhares hostis e preconceituosos. Carmen, Fernanda, Roberto, Márcia, Helena e até Padre Miguel a encaram como se fosse uma criminosa em julgamento. Boa tarde a todos. Clara cumprimenta com educação profissional. Silêncio geral constrangedor. Bom, Clara começa pacientemente. Vocês querem entender como ajudei Gabriel a superar os problemas alimentares através de métodos científicos? Queremos saber exatamente que tipo de rituais sobrenaturais você usou. Carmen vai direto ao ataque. Não usei ritual nenhum. Usei técnicas comprovadas de nutrição comportamental pediátrica. O que diabos é isso? Pergunta Fernanda com desconfiança. É uma abordagem científica que trata não apenas o que a criança come, mas fundamentalmente como ela se relaciona emocionalmente com a alimentação. E como exatamente Gabriel se relacionava com comida? Helena pergunta com ceticismo evidente. Ele havia desenvolvido associação traumática profunda entre alimentação, dor emocional, perda materna e sofrimento. Por que razão? Porque as últimas memórias afetivas positivas dele, relacionadas à comida, eram com a mãe. Quando ela morreu tragicamente, comer se transformou em gatilho emocional que reativava o trauma da perda. Roberto franze a testa. Isso não explica por que ele vomitava fisicamente. Explica completamente. O corpo estava manifestando fisicamente o trauma psicológico. Chama-se somatização. Médicos renomados disseram categoricamente que não era problema psicológico, Márcia argumenta. Médicos generalistas nem sempre identificam adequadamente traumas emocionais complexos em crianças pequenas. E você identifica melhor que médicos, Carmen provoca agressivamente. Fui especificamente treinada para isso. Minha especialização é exatamente transtornos alimentares pediátricos relacionados a trauma emocional. Clara mostra novamente seus diplomas, certificados de especialização, certificados de congressos científicos, artigos acadêmicos que publicou. Estudei especificamente este tipo de problema durante 6 anos consecutivos. A família examina os documentos impressionantes, mas ainda mantém resistência. Mesmo assim, Helena insiste, é extremamente estranho que você tenha conseguido resultados que médicos especialistas não conseguiram. Não é estranho, é especialização ultra específica.
Médicos pediatras generalistas não têm treinamento aprofundado em psicologia nutricional comportamental infantil. E esse centro espírita que você frequenta religiosamente? Carmen volta à carga. O que tem? Influencia seu trabalho profissional? Clara respira fundo, preparando-se para responder a pergunta carregada. Minha fé pessoal me ensina compaixão, paciência e amor ao próximo. Isso certamente me ajuda a entender e cuidar melhor de crianças que sofrem. Você faz orações específicas para as crianças que cuida? Roberto pergunta, insinuando práticas duvidosas. Oro pelo bem-estar e felicidade de todas as pessoas que conheço. Isso é crime ou problema? E rituais, benzimentos, trabalhos espirituais? Márcia questiona insistentemente. Não faço nenhum tipo de ritual, benzimento ou trabalho espiritual. Uso exclusivamente técnicas científicas comprovadas. Fernanda se inclina ameaçadoramente para a frente. Clara, vou ser absolutamente direta. Você fez algum tipo de trabalho espiritual sobrenatural no Gabriel? Trabalhei a espiritualidade dele, sim. Toda a família fica instantaneamente em estado de alerta máximo. Como assim, exatamente? Carmen pergunta com falso triunfo. Trabalhei a autoestima, a confiança, o amor próprio, a capacidade de confiar novamente em figuras de cuidado, espiritualidade no sentido de nutrir e fortalecer a alma da criança. Ah, Fernanda fica visivelmente desapontada. Clara percebe que eles estavam desesperadamente esperando uma confissão de práticas sobrenaturais. Vocês realmente e sinceramente acreditam que fiz macumba, feitiçaria ou bruxaria no Gabriel? Silêncio constrangedor generalizado. Posso fazer uma pergunta lógica para todos vocês? Clara continua. Pode. Alexandre autoriza. Se eu tivesse usado feitiçaria ou métodos sobrenaturais malignos, por que Gabriel estaria mais saudável, mais feliz, mais carinhoso e mais confiante? Feitiçaria maligna não deixaria uma criança doente e traumatizada? A lógica impecável de Clara pega toda a família, completamente desprevenida. A menos que vocês acreditem que feitiçaria é benéfica para crianças, ela completa com ironia sutil. Helena fica irritada com a resposta intelectualmente superior. Mocinha, não tente ser mais esperta que pessoas com muito mais experiência de vida. Não estou tentando ser esperta, dona Helena. Estou sendo racional e lógica. Lógica? Carmen explode com raiva. Você acha lógico uma babá pobre resolver um problema médico que estumou os maiores especialistas? Não era problema médico. Era problema nutricional comportamental específico. É a mesma coisa. Não é absolutamente a mesma coisa. Médico trata doenças orgânicas. Nutricionista comportamental trata a relação psicológica com a alimentação. E psicólogo trata comportamento. Roberto acrescenta tentando encontrar falhas. Exatamente correto. E eu tenho formação técnica nas duas áreas integradas. Clara mostra mais certificados, dessa vez de cursos avançados de psicologia alimentar pediátrica. Sou nutricionista com especialização específica em psicologia alimentar pediátrica. É uma área técnica muito específica. A família fica temporariamente sem argumentos técnicos sólidos. Mesmo assim, Carmen tenta uma última cartada desesperada. Não é normal uma pessoa comum ter tanto conhecimento técnico especializado. Não sou pessoa comum. Sou profissional altamente especializada em área específica. Onde exatamente você estudou tanto? Helena pergunta com desconfiança persistente. Universidade de Brasília para a graduação, Universidade de São Paulo para a especialização, alguns cursos de extensão no exterior. Como uma pessoa de origem simples conseguiu pagar tudo isso? Bolsa de estudos por mérito acadêmico, financiamento estudantil, trabalhei meio período durante toda a graduação. Por que se especializou tanto nessa área específica? Fernanda quer entender as motivações. Clara hesita momentaneamente, depois decide ser completamente honesta. Porque eu também fui uma criança gravemente traumatizada que desenvolveu transtornos alimentares severos. Como assim exatamente? Alexandre pergunta com interesse genuíno. Minha mãe morreu tragicamente quando eu tinha 4 anos.
Desenvolvi anorexia infantil severa e quase morri de desnutrição aos 5 anos. Toda a família fica em silêncio impactado. Quem conseguiu te curar? Helena pergunta com suavidade inédita. Minha avó materna. Ela fez exatamente o mesmo trabalho emocional e nutricional que estou fazendo com Gabriel. E aí você decidiu estudar especificamente isso? Decidi dedicar minha vida inteira a ajudar crianças que passam pelo mesmo sofrimento desnecessário que passei. A sinceridade emocional profunda de Clara toca até os mais céticos e preconceituosos. Por isso você se dedica tanto ao Gabriel? Alexandre questiona emocionado. Por isso, e porque toda criança do mundo merece ser feliz, saudável e amada incondicionalmente. Roberto pigarreia desconfortavelmente. Bom, isso explica muito da dedicação. Explica que vocês estavam julgando preconceituosamente sem conhecer minimamente a pessoa. Clara responde com firmeza respeitosa. Não estávamos julgando. Carmen se defende automaticamente. Estávamos protegendo legitimamente nossa família. Protegendo de quem exatamente? De uma nutricionista especializada e qualificada que salvou a saúde do Gabriel? Você realmente acha que salvou Gabriel? Helena questiona. Não está exagerando dramaticamente? Gabriel estava definhando progressivamente há 6 meses consecutivos. Se continuasse assim, poderia desenvolver desnutrição severa e comprometimento do desenvolvimento. Se isso não é salvamento, o que é? Alexandre intervém firmemente. Clara tem razão absoluta. Gabriel estava gravemente mal. E agora está completamente saudável. Clara completa. Não é exatamente isso que deveria importar para uma família? A família troca olhares constrangidos. É objetivamente difícil argumentar contra resultados tão positivos e evidentes. Clara, Helena fala com tom significativamente mais respeitoso. Peço sinceras desculpas se fomos excessivamente grosseiros ou injustos. Não precisam pedir desculpas. Entendo perfeitamente a preocupação legítima de vocês. Mas esperamos que compreenda nossa posição também. Carmen tenta justificar o comportamento. Compreendo completamente. Vocês presenciaram melhora médica muito rápida e ficaram naturalmente desconfiados. Exatamente isso. Mas agora que expliquei detalhadamente minha formação, meus métodos e minhas motivações pessoais, espero sinceramente que a desconfiança tenha sido esclarecida. Foi completamente esclarecida, Roberto responde representando os outros. Ótimo. Porque pretendo continuar cuidando profissionalmente do Gabriel por pelo menos mais 6 meses. Por quanto tempo especificamente? Fernanda pergunta. O tempo clinicamente necessário para consolidar completamente os resultados e evitar qualquer possibilidade de regressão. E qual seria esse tempo exato? Clara olha diretamente para Alexandre. Depende exclusivamente dele. De mim? Você é o pai. Vai decidir quando não precisar mais dos meus serviços profissionais. Alexandre fica pensativo por alguns momentos. Clara, posso fazer uma pergunta técnica? Claro. Você pretende acompanhar Gabriel até quando exatamente? Até ele estar comendo completamente normal, brincando, sendo criança feliz e saudável, independente de qualquer intervenção externa. Isso pode demorar significativamente. Pode demorar alguns meses. Trauma emocional profundo demora para ser curado completamente. Alexandre compreende que Clara não está planejando ficar indefinidamente, mas fazer um trabalho técnico completo e responsável. Está bem. Continue cuidando profissionalmente dele pelo tempo necessário. A família aceita relutantemente a decisão, mas Carmen ainda mantém algumas ressalvas finais. Clara, só uma última pergunta importante. Diga, se alguém da sociedade perguntar sobre sua religião pessoal, o que você vai responder? Vou responder a verdade completa. Sou espírita e tenho orgulho disso. E se disserem que isso influencia negativamente seu trabalho, vou explicar que minha fé me ensina a amar e cuidar das pessoas. E amor é comprovadamente o melhor remédio para qualquer criança traumatizada. Helena sorri genuinamente pela primeira vez na reunião. Muito bem respondido. Obrigada, dona Helena. A reunião termina com um clima significativamente melhor que começou.
Clara conseguiu provar cabalmente sua competência técnica e honestidade pessoal. Nos meses seguintes, Gabriel continua progredindo de forma extraordinária. Ele ganha peso adequadamente, cresce normalmente, se transforma em uma criança absolutamente feliz e saudável. Clara documenta meticulosamente cada etapa da recuperação, criando um protocolo científico que pretende publicar em revista acadêmica especializada. Gabriel está se tornando meu principal caso de estudo científico, ela explica para Alexandre. Caso de estudo para quê? Vou escrever um artigo acadêmico sobre tratamento integrado de transtornos alimentares pediátricos relacionados a trauma emocional. E Gabriel vai aparecer no artigo? Com nome fictício para proteger privacidade, é claro. Mas vai contribuir cientificamente para ajudar muitas outras crianças. Alexandre fica genuinamente orgulhoso. Meu filho vai ajudar a salvar outras crianças semelhantes? Exatamente. Ele vai ficar emocionado sabendo disso. 6 meses depois do início do tratamento, Gabriel está completamente curado. Come absolutamente tudo, experimenta comidas novas com entusiasmo, brinca energicamente, ri constantemente, é uma criança absolutamente normal e radiante. Tia Clara, ele pergunta numa tarde ensolarada, por que eu ficava doente antes quando comia? Porque você estava muito triste no coração, meu príncipe. Triste por que motivo? Porque sentia muita saudade da mamãe. E agora? Agora você sabe que mamãe te ama eternamente do céu e está feliz vendo você crescer forte e saudável. Gabriel sorri radiantemente. E você também me ama para sempre? Amo muito para sempre, mesmo quando eu não estiver mais aqui cuidando de você todos os dias. Você vai embora um dia? Clara sabe que essa conversa inevitavelmente chegaria. Um dia sim, meu amor. Por quê? Porque meu trabalho aqui está quase terminado completamente. Você está grande, forte, saudável e independente. Mas vou sentir saudade. Eu também vou sentir muita saudade. Mas vamos continuar sendo amigos especiais para sempre. Gabriel aceita a explicação com a naturalidade característica das crianças saudáveis. Naquela noite, Clara conversa seriamente com Alexandre. Acho que Gabriel não precisa mais de cuidados nutricionais especializados. Você realmente acha que está completamente curado? Completamente. Já come sozinho sem supervisão. Experimenta alimentos novos espontaneamente. Não demonstra nenhuma ansiedade na hora das refeições. Alexandre sente um aperto no peito. Isso significa que você vai nos deixar? Minha função terapêutica aqui foi concluída com sucesso. Clara, você transformou completamente nossas vidas. Vocês também transformaram profundamente a minha vida. Como assim? Gabriel me ensinou muito sobre resiliência infantil. E você me ensinou sobre humildade e reconhecimento de mérito. Eu? Como? Você admitiu quando estava errado sobre mim. Nem todo homem rico e poderoso tem essa capacidade. Alexandre ri. É verdade. Sinto muito por ter duvidado inicialmente. Não precisa sentir nada, você estava protegendo seu filho único. E agora? O que pretende fazer profissionalmente? Tenho algumas propostas muito interessantes. Que tipo de propostas? Uma clínica especializada em transtornos alimentares infantis quer me contratar como coordenadora técnica. Por causa do trabalho com Gabriel, por causa do artigo científico que escrevi, causou muito interesse na comunidade médica nacional. Alexandre fica orgulhoso. Gabriel se tornou famoso na medicina? Tornou-se um exemplo científico de que amor adequadamente aplicado cura mais que remédio. Uma semana depois, Clara se despede oficialmente de Gabriel. Tia Clara, você promete que vai me visitar sempre? Prometo. E se eu voltar a ficar doente de comida? Não vai ficar nunca mais. Você aprendeu a comer direitinho e seu corpo já sabe como funcionar. E se eu esquecer tudo? Seu papai vai lembrar você de tudo que aprendemos juntos. Gabriel abraça Clara com toda a força de seus 3 anos. Obrigado por me ensinar a não ter medo de comer. Obrigada a você por me ensinar a não ter medo de amar. Alexandre também se emociona profundamente na despedida. Clara, como posso agradecer adequadamente tudo que você fez por nossa família?
Continue sendo um pai presente e amoroso. É o melhor agradecimento possível. Pode contar comigo para qualquer coisa que precisar na vida. Muito obrigada. E Clara, sim, se um dia você decidir ter seus próprios filhos, vai ser uma mãe extraordinária. Clara sorri com os olhos marejados. Talvez um dia. Vai dar certo. Você tem o dom natural de curar crianças. 2 anos depois, Clara está trabalhando como coordenadora técnica na Clínica de Transtornos Alimentares Infantis de Brasília. Tornou-se referência nacional no assunto. Recebe um convite para dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Pediatria. O título: Amor como ferramenta terapêutica no tratamento de transtornos alimentares pediátricos relacionados a trauma. Durante a palestra, ela conta a história de Gabriel sem mencionar nomes ou dados identificáveis. Tive um paciente que vomitava absolutamente tudo que comia há 6 meses consecutivos. 12 especialistas renomados tentaram tratá-lo sem sucesso algum. Quando identifiquei que o problema era emocional, não físico, o tratamento durou apenas 2 semanas. A plateia de 300 médicos fica impressionada. Como vocês conseguiram esse resultado extraordinário? Um pediatra renomado pergunta. Tratamos a criança completa, não apenas a doença isolada. Oferecemos amor científico, não apenas medicamento. Mas o que exatamente vocês fizeram na prática? Clara explica detalhadamente todo o protocolo que desenvolveu. Ambiente emocionalmente positivo, histórias durante as refeições, envolvimento da criança no preparo, gradual reintrodução de variedade alimentar, reestruturação de associações traumáticas. E isso realmente funcionou. Em 3 semanas, a criança tinha ganhado 5 quilos e nunca mais vomitou uma única vez. Absolutamente incrível. Não é incrível. É ciência aplicada com humanidade e amor genuíno. Depois da palestra, dezenas de médicos procuram Clara para parcerias e colaborações. Doutora Clara, gostaria de implementar seu protocolo no nosso hospital universitário. Seria uma honra. A senhora poderia treinar nossa equipe multidisciplinar? Claro que sim. Clara se torna consultora de mais de 20 hospitais pelo país, ajudando a formar centenas de especialistas em nutrição comportamental infantil. 3 anos depois da despedida, ela recebe um convite muito especial. Tia Clara, Gabriel, agora com 6 anos, corre para abraçá-la na festa de aniversário dele. Eles estão na mansão Drummond. Gabriel está alto, forte, sorridente, uma criança absolutamente saudável e radiante. Como você está crescendo, meu príncipe? Estou ótimo. Olha como fiquei alto e forte. Nossa, que menino lindo e saudável. Alexandre se aproxima. Clara, que alegria imensa ver você. Como vocês estão? Excelentemente bem. Gabriel está super saudável, come absolutamente tudo, até experimenta comidas exóticas de outros países. Que maravilha! E você? Como está a clínica? Crescendo exponencialmente. Já tratamos mais de 500 crianças usando o protocolo. Usando o método que desenvolveu especificamente com Gabriel? Exato. Ele foi o pioneiro que abriu caminho para centenas de outras curas. Gabriel puxa a manga de Clara animadamente. Tia Clara, posso te mostrar uma coisa incrível? Claro. O menino a conduz até a cozinha. Olha o que aprendi a fazer sozinho. Gabriel prepara habilmente um sanduíche elaborado e nutritivo, com múltiplos ingredientes coloridos. Nossa, que sanduíche gourmet impressionante! Aprendi assistindo vídeos de culinária na internet. Adoro cozinhar agora. Clara fica profundamente emocionada. O menino que antes tinha pavor mortal de comida, agora tem paixão por culinária. Gabriel, você ainda lembra quando não conseguia comer? Lembro sim. Era muito sofrido e assustador. E como se sente agora? Feliz. Comida é uma das coisas mais gostosas da vida. E você ajuda outras crianças como eu te ajudei? Gabriel pensa seriamente. Como assim? Tem algum coleguinha na escola que não gosta de comer? Tem sim, o Pedro da minha turma. E o que você faz para ajudar? Convido ele para lanchar comigo na escola. Quando ele vê como é gostoso e divertido, come também. Clara sorri orgulhosa. Gabriel se transformou em um pequeno terapeuta alimentar espontâneo. Muito bem.
Você está ajudando seu amiguinho exatamente como eu te ajudei. Igualzinho. Alexandre observa emocionado a conversa da porta da cozinha. Clara, ele chama. Posso falar contigo um minuto? Claro. Eles vão para a varanda. Quero te dar uma notícia extraordinária. Boa ou ruim? Excelente. Extraordinariamente boa. Alexandre pega uma revista médica da mesa de centro. Seu artigo científico sobre o caso Gabriel foi publicado na revista mais importante de pediatria da América Latina. Clara pega a revista e vê seu nome na capa principal. Não posso acreditar. Acredite. E tem mais novidades. O quê? Várias universidades internacionais querem que você dê aulas sobre seu método revolucionário. Sério? Completamente sério. Você está se tornando autoridade mundial no assunto. Clara fica emocionada até as lágrimas. Tudo isso por causa do Gabriel. Não, por causa da sua competência excepcional e dedicação genuína. Ele foi absolutamente fundamental. Foram vocês dois juntos. Ele precisava desesperadamente de cura, e você sabia exatamente como curar. Clara olha pela janela e observa Gabriel brincando alegremente com outras crianças, completamente feliz e saudável. Sabe o que mais me deixa realizada? Ela pergunta. O quê? Ele não me vê mais como a pessoa que o curou. Me vê simplesmente como uma amiga querida que esteve presente numa fase difícil. E não é exatamente isso? Acho que não existe cura maior que essa. Que tipo? Quando a pessoa fica tão completamente bem que esquece que já esteve doente. Alexandre compreende profundamente. Gabriel esqueceu que teve problemas. Exatamente. Para ele, sempre foi normal comer bem e ser feliz. Ele simplesmente cresceu saudável. Graças a você. Graças ao amor científico, o meu, o seu, o dele próprio. 5 anos depois, Clara é convidada para escrever um livro sobre suas técnicas revolucionárias. O título, Nutrição do Coração. Como o amor cura transtornos alimentares infantis. No livro, ela dedica um capítulo especial ao caso G, Gabriel com nome modificado, explicando minuciosamente todo o processo de recuperação. O livro se torna best-seller nacional e é traduzido para 15 idiomas. Clara recebe convites para dar palestras em universidades do mundo inteiro. Numa dessas palestras na Universidade Harvard, uma médica levanta a mão. Doutora Clara, o que a senhora considera mais importante no tratamento de crianças traumatizadas? Acreditar genuinamente nelas. Crianças percebem instantaneamente quando são amadas de verdade, ou apenas toleradas. E como identificar precisamente se uma criança está traumatizada? Observando cuidadosamente como ela se relaciona com necessidades básicas, comida, sono, brincadeira, afeto. Quando uma dessas áreas fundamentais está comprometida, geralmente há trauma emocional envolvido. A senhora tratou muitas crianças depois do caso que inspirou seu livro? Mais de 1000 crianças. E cada uma me ensinou algo novo e valioso. Qual foi a lição mais importante? Clara reflete profundamente na pergunta. Que não existe criança difícil ou impossível. Existem apenas crianças machucadas emocionalmente. E todo machucado emocional pode ser curado com paciência, conhecimento científico e amor genuíno. A plateia aplaude emocionadamente por 5 minutos. Depois da palestra, Clara recebe centenas de mensagens de pais agradecidos. Doutora. Clara, aplicamos suas técnicas com nossa filha e funcionou perfeitamente. Obrigado por salvar literalmente a vida do meu filho. Seu livro transformou completamente nossa família. Cada mensagem emociona Clara profundamente, mas nenhuma tanto quanto a que recebe no 10º aniversário de Gabriel. Tia Clara, papai me contou que você escreveu um livro famoso sobre mim. Estou famoso no mundo inteiro. Quando eu crescer, também quero ajudar crianças doentes como você me ajudou. Um grande beijo do seu príncipe Gabriel. Clara sorri reading a mensagem. Gabriel não quer apenas ajudar crianças. Quer especificamente ajudar crianças doentes. Ele se lembra do próprio sofrimento passado, mas o transformou em motivação para ajudar outros. Essa é a maior vitória de Clara. Não apenas curou uma criança traumatizada,
mas inspirou nela o desejo genuíno de curar outras. Ela responde carinhosamente: Meu querido príncipe Gabriel, você já está ajudando muitas crianças só sendo feliz, saudável e generoso. Quando crescer, vai ajudar milhares mais. Estou infinitamente orgulhosa do menino extraordinário que você se tornou. Com todo amor, tia Clara. No último capítulo do seu livro, Clara escreveu uma reflexão profunda. Existem dois tipos fundamentais de cura: a que simplesmente remove a dor e a que transforma a dor em propósito de vida. A primeira é temporária e superficial. A segunda é eterna e profunda. Quando curamos uma criança traumatizada, não apenas removendo seus sintomas físicos, mas ensinando-a a transformar sofrimento passado em compaixão futura, estamos criando um curador natural para as próximas gerações. Gabriel me ensinou que curar verdadeiramente não significa esquecer completamente a dor. Significa lembrar dela com gratidão, porque foi exatamente ela que nos tornou mais humanos e compassivos. Hoje, sempre que vejo uma criança sofrendo, lembro instantaneamente do menino que vomitava toda a comida e se transformou num pequeno chefe que ensina amigos a amar alimentação saudável. Se você está lendo este livro porque tem uma criança traumatizada em casa, saiba, ela não precisa de milagres sobrenaturais. Precisa simplesmente de alguém que acredite sinceramente que ela pode e merece ser curada. E, principalmente, que acredite profundamente que ela merece ser genuinamente feliz. O amor cura sempre. Sempre curou, sempre vai curar. Porque amor aplicado com conhecimento científico é o único remédio que não tem contraindicação e sempre produz efeitos positivos duradouros. Obrigada, Gabriel, por me ensinar que salvar uma criança é literalmente salvar o mundo futuro. E obrigada a todos os pais corajosos que confiam seus filhos nos meus cuidados profissionais. Vocês me permitem viver minha verdadeira missão de vida, transformar dor em amor e trauma em cura definitiva. O livro termina com uma fotografia tocante. Clara e Gabriel, 10 anos depois, cozinhando alegremente juntos na cozinha da mansão. Gabriel está alto, forte, radiante, ensinando Clara uma receita nova que aprendeu na escola de culinária que frequenta como hobby. Na legenda da foto, mestre e aprendiz. Quem realmente ensinou quem? A história de Clara e Gabriel prova cientificamente que às vezes a pessoa aparentemente mais improvável tem exatamente o conhecimento técnico necessário para resolver o problema mais complexo e persistente, e que amor genuíno, quando aplicado com rigor científico, pode fazer milagres médicos que a medicina tradicional isolada não consegue realizar. Gabriel não foi apenas curado fisicamente. Foi transformado numa criança, que naturalmente cura outras crianças através do próprio exemplo de superação. Clara não foi apenas uma babá temporária. Foi uma nutricionista especializada que revolucionou permanentemente o tratamento de transtornos alimentares infantis. E Alexandre não foi apenas um pai distante e desconfiado. Foi um homem que aprendeu a reconhecer mérito e competência independente de origem social ou preconceitos de classe. Carmen e toda a família aprenderam que competência técnica não tem relação com status social ou religião pessoal. Às vezes, a cura definitiva vem exatamente de onde menos esperamos. E às vezes, salvar uma única criança é apenas o começo glorioso de uma história muito maior que transforma centenas de outras vidas. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário contando qual foi a parte que mais te emocionou. De qual cidade você está nos assistindo? Sua participação é muito importante para nós. Um abraço, até a próxima história.